Será que os homens têm cuidado bem da saúde? No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Eu gostaria de saber com que idade eu teria que começar a fazer exame de próstata e se houvesse histórico de câncer na família, com que idade eu teria que começar? A nossa repórter Tamires Peçanha esteve na 21ª Jornada Carioca de Urologia e conversou com o Dr. André Cavalcante, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio de Janeiro. Qual é a forma de prevenção do câncer de próstata? Então, todo homem ele deve ir ao urologista a partir dos 50 anos de idade. Se ele tiver fatores de risco, ele deve ir aos 45. Que fatores de risco são? História familiar do câncer de próstata e pacientes da raça negra. Na verdade, indo ao urologista, fazendo o exame de toque retal, fazendo o exame de sangue, você não previne o câncer de próstata. Na verdade, você dá ao paciente a possibilidade de um diagnóstico mais precoce, quando ele terá uma maior chance de cura com qualquer um dos tratamentos que seja optado. Gostaria de saber também, doutor, quais são os sintomas, como ele vai me demonstrar? Então, como ele é uma doença lenta, de evolução lenta, ele frequentemente é assintomático. Digo até, na enorme maioria das vezes ele não causa tipo de sintoma nenhum, por isso que todo homem deve ir ao urologista, independente dos sintomas, para poder fazer seus exames de rotina. Digo mais, não só os exames da próstata, o homem deve ir ao médico para se consultar. Existe uma dificuldade do homem de procurar atendimento médico, às vezes não só o urologista, mas o cardiologista, o endocrinologista, para poder fazer um controle da sua saúde. Uma das perguntas que nós recebemos, e são muitas, é com relação à alimentação. Isso interfere? Não existe nenhuma suplementação alimentar que previna o câncer de próstata, mas uma alimentação saudável, pobre em gorduras animais e rica em vegetais, ela com certeza previne câncer de próstata, já está provado. O maior exemplo disso é que os estudos que observam populações japonesas que mudaram para os Estados Unidos, então passaram de um hábito alimentar mais saudável para um hábito alimentar menos saudável, que é a comida industrializada americana, diria até a comida das grandes cidades do Ocidente, esses homens passam a ter maior incidência de câncer de próstata. Então, vida saudável, alimentação saudável, atividade física, não fumar, evitar a ingesta hídrica, são todos fatores que previnem o câncer de próstata. E doutor, dependendo da faixa etária, o tipo de tratamento é diferente? Sim. Quando a gente tem um doente mais novo, com expectativas de vida grande, você tem que tratar ele de uma forma mais agressiva. A gente pode até dizer que o homem, onde você tem uma expectativa de vida para ele menor do que 10 anos, esse paciente talvez ele nem precise fazer o exame preventivo, porque mesmo que ele tiver um câncer de próstata, provavelmente a doença não o matará nesse período. Se o paciente é mais novo, a gente tem que ser mais agressivo e indicar com mais frequência os tratamentos cirúrgicos. Para um paciente mais idoso, e dependendo aí não só da idade, mas do tipo de tumor que você tem na biópsia, se é um tumor mais agressivo ou não agressivo, existem hoje vários tratamentos alternativos à cirurgia. Um deles é observar, é o que a gente chama de vigilância ativa, é você ficar vendo se esse tumor com o tempo ele vai mudar de padrão, e aí sim postergar o tratamento mais agressivo. E aí tem outros, como a radioterapia externa, a braquiterapia, a crioterapia, a ultrassom de alta energia. Então tem hoje uma série de tratamentos para essa população, que a gente pode, na verdade, hoje, a gente tem condições de selecionar qual o melhor tratamento para o paciente, levando em conta expectativa de vida, desejo do paciente, idade do paciente e tipo de tumor. E estágio aonde ele é diagnosticado. Se já é diagnosticado como uma doença localizada ou uma doença mais agressiva. Certo. Doutor, você citou que os exames devem ser feitos a partir dos 50 anos de idade. Mas qual é a periodicidade? De quanto em quanto tempo? Então, o padrão é um ano. Tá? A gente tem hoje já algumas sociedades colocando que em alguns casos pode ser num período até de 2 anos. Também há casos que a gente deve fazer a cada 6 meses. Então, o padrão é um ano. Determinadas modificações no tipo de acompanhamento vai depender do urologista vendo esse paciente. Um exemplo, é um paciente que ele vai para o urologista com 40 anos e quer fazer um exame de próstata. Você vai fazer, obviamente, mas esse paciente ainda não está na idade
de começar, ele não tem história familiar, você pode dizer para ele, não, seus exames são normais, retorne aqui daqui a 2 anos ou 3 anos. Vai depender de como você avaliar esse paciente. O outro lado é um paciente que já chega e de cara tem um PSA muito alto. Você está em dúvida, você teve que fazer uma biópsia, essa biópsia veio negativa, talvez seja um paciente que você vai acompanhar até de 3 em 3 meses. Mas o padrão é uma visita anual. Certo, muito obrigada pela entrevista, doutor. De nada, é um prazer falar com vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Até semana que vem, no TV Folha da Saúde, com mais do jornalismo médico educativo.